Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Mais uma noite com Joana de Ângeles. Sejam muito bem-vindos. E é muito bom quando a gente abre assim, chega, a gente já encontra as amigas, não é? Vindo prestigiar o programa, prestigiar a Joana. Isso é que é o mais importante, né, Luzia? Seja bem-vinda, amiga. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a uma prece, a uma rogativa ao Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos o espaço dado a Joana de Ângeles nessa querida rádio, na Rádio Web Cristo Consolador, que possamos receber de todos os coordenadores dessa rádio as bênçãos divinas, que Joana abrace a todos e que possamos, Senhor, dar início à nossa reflexão da noite de hoje, pedindo a assistência amorosa dos espíritos amigos que possam nos ajudar, nos intuir, através das palavras da nobre Joana de Ângeles. Que assim seja. Bom, então, hoje, o tema é sorrisos e angústias. A Joana tem, assim, muitas vezes, umas falas ou uns títulos muito interessantes. Sorrisos e angústias. Como nós podemos unir essas duas coisas? A Joana fala de uma coisa muito interessante que quem nos observa... Oi, Catinha, boa noite, querida. A Joana fala para quem nos observe, e o semblante jovial, não é? A gente sorrindo, um sorriso espontâneo, e de forma nenhuma ninguém vai perceber as sombras da angústia que pode estar se agasalhando, né, nas paisagens das nossas emoções. Quem poderá adivinhar, saber que por trás daquela alegria, não é, a maneira como nos expressamos, não deixa lugar para os conflitos, que muitas vezes nos asfixiam o nosso interior, fazendo-nos sofrer quando estamos sós. Quem não passa por isso? Quem muitas vezes já não passou, se não passa agora, já passou por momentos em que tem que disfarçar, não é? Que não está sentindo nada, que está tudo bem, e que as pessoas olham assim, nossa, aquela pessoa, né, está sempre sorrindo, alegre, mas ninguém pode sonhar
no que aquela pessoa, muitas vezes, naquele momento sorridente, talvez precisasse de um abraço, de uma fala, porque a aura de bem-estar nos envolve e demonstramos que navegamos sobre águas tranquilas e calmas. Quando experimentamos o mar revoltoso nos sentimentos mais íntimos. E isso, muitas vezes, nem é bem entendido pelas pessoas, porque, como nós, principalmente se somos espíritas, sofrer por quê? Por que ficar angustiado? Por que ficar com sensibilidade a alguma coisa que esteja acontecendo? Seja emocional, seja financeiro, seja no trabalho, no meio social. E daí? Somos espíritas e não devemos sentir nada disso, porque isso faz parte da vida. Nós temos que estar sempre sorridentes, felizes e alegres. Oi, Ângela, amor, tudo bem? Então, isso aí é impossível, porque nós somos humanos e podemos, né, ter momentos, sim, de tristeza, onde lágrimas, muitas vezes, caem de nossos olhos, com momentos de solidão, de dor, seja de que maneira for aquilo que esteja nos atingindo, podemos sim chorar, podemos ficar tristes. Oi, Lucinha. Então, a Joana diz que nós temos que realmente nos esforçar. Nós nos esforçamos para expressar júbilo, simpatia, mesmo que sob evocações traumáticas e sombras densas. Então, a gente se esforça para também não levar para os amigos pessimismo. Poxa, esse fulano é que é espírita. Nossa, faz palestra. Nossa, faz psicografia. Faz live. Como pode? Como pode ficar triste? Como pode chorar? Como pode estar no momento, como dizem os jovens, estar numa bad? Depois é que eu fui saber o que é bad. Está lá para baixo, como a gente dizia, pelo menos na minha época, que a gente ficava na fossa, não é? Então, por que não podemos, às vezes, estarmos sozinhos conosco mesmos? E conversarmos com o nosso Pai e chorarmos, sim, sentindo o seu abraço, o seu colo, e chorar com o nosso Pai, que com certeza sempre nos acolhe, sempre nos dá o sustentáculo do seu amor, das suas vibrações. E ainda tem pior, que muitos amigos nos invejam a existência tranquila, formosa, sem nem ter ideia, sem saberem das perturbações, né, que podem estar ali nos sacudindo, e do desespero que muitas vezes pensamos não mais poder ocultar, porque a dor é tão grande, que temos vontade de sair correndo, gritando pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais, está doendo muito, está doendo demais. Mas, sempre cercados, né? Estamos por pessoas, mas podemos estar em total solidão. Uma solidão interna que nos faz sofrer sem queixumes nem mágoas. É muito difícil isso, não é? Mas temos que entender que não importa a nossa religião, crença, nada disso nos faz menos humanos e que não podemos sofrer a dor de um povo, de um país. Nesse momento, vimos aí
as notícias terríveis do estado do Rio Grande do Sul. Estava conversando há pouco com o querido Delson, que eu estava me perguntando sozinha, gente, de onde vem tanta água? Que dizem que está chegando em Santa Catarina. Mas da onde? Eu até brinquei, é o mar que está empurrando o rio, porque geralmente é o rio que deságua no mar. Será que está acontecendo um fenômeno? Porque eu nunca vi tanta água. Inundar uma. Gente, o Rio Grande do Sul é imenso. Claro que eu tenho várias amigas lá, e elas dizem que não é em todo lugar, porque existem os lugares mais altos que não estão sendo atingidos. Mas, gente, isso aí é uma exceção, alguns poucos, porque a maioria está sendo afogada nesse momento. E por mais espíritas que sejamos, principalmente quem mora lá está perdendo tudo, não vai ficar triste, não vai chorar, não dá tempo nem de correr com os documentos, não dá tempo, você se salva, a água te leva. Porque na hora você fica tão atordoado que não tem lembrança de pegar, às vezes, um documento para provar que você é você. E aí, vimos o que estamos vendo. E o pior de tudo que eu vejo, oi Martinha, o pior de tudo que a gente vê, cercados por tanta gente, pessoas indo para os mercados como se não tivesse mais amanhã, comprando tudo das prateleiras, devastando tudo, enchendo tanque de gasolina, mas não podem nem sair de casa. Por que não deixar para que as ambulâncias, os carros dos bombeiros, da Defesa Civil abasteçam os carros? Então, realmente, às vezes nos sentimos muito sós, porque quando vimos tudo isso acontecer, claro, temos o direito, sim, de ficar triste, porque a gente vê quantas pessoas assim não têm fé, não acreditam. Aí que é a angústia, exatamente. É uma angústia imensa, minha amiga. E essas angústias estão entre sorrisos, como a Joana descreve nessa lição de hoje. O caminho, quando ela nos fala, de todo lutador do bem é áspero e de acesso difícil, em razão dos desafios que surgem em cada trecho da jornada. E no momento desse não é um grande desafio? Não é um momento áspero e de acesso difícil? Não é verdade? Nós estamos nesse momento, num trecho de uma difícil jornada, porque não é porque não esteja acontecendo no nosso estado que a angústia nos tome, uma tristeza imensa de ver senhorzinhos, os animais morrendo afogados, senhorzinhos, senhorazinhas morrendo afogados, sem lugares inóspitos, que difícil acesso para o resgate. Pessoas que juntaram a sua vida toda, gozaram um pouco da sua aposentadoria, de um pouco de descanso, onde conseguiram, com tanto sacrifício, ter a sua casinha, com tudo direitinho. Não estou falando de mansões, que as mansões não foram afetadas. Por enquanto, não. Então, virem toda uma vida ser levada pelas águas. Porque eu sempre digo, água e fogo, você não tem como recuperar os bens. Por isso é que é muito difícil, por isso que no Evangelho tem a coragem da fé. A gente tem que ter muita coragem de ter fé no momento desses. Porque é o nosso grande testemunho diante de uma tragédia devastadora. E que o clima, né, o tempo, as pessoas que estudam o tempo, os meteorologistas dizem que ainda não vai parar.
que ainda vai continuar. Aí eu torno a perguntar, de onde brotou tanta água? De onde saiu essa água toda para alagar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul? E muitas vezes a pessoa que sofre, ela gostaria muito de abrir o seu coração dolorido, narrando também as suas frustrações e os seus anseios de nobreza, mas todos exigem de nós expressão de felicidade. E aí temos medo, tememos, porque como você não tem fé, como que você pode ficar aí angustiado porque a água está devastando tudo? Eu fico, sim, angustiada, como diz a minha amiga querida Ângela. Ai, que angústia! Porque quem tem um pouco de empatia se coloca no lugar. Se fosse a nossa casa, nós estaríamos felizes, sorrindo, mesmo sendo espíritas, acreditando em Deus. Sabemos que não existe justiça, mas sabemos também que existe aqueles que negam tudo isso, que não acreditam nessas tragédias e devastam tudo, devastando as matas, desviando os rios. Em algum momento a natureza vai nos responder. Aí, então a natureza é má? Não. Outros dizem, a natureza se vinga? Claro que não. Isso é lei de causa e efeito. O que você faz tem uma consequência. A natureza é linda. A natureza não é como nós. Ela é maravilhosa, ela nos dá o tempo todo. Mas é preciso que também possamos amar a natureza, conservar a natureza. Por mais fortes e abnegados que sejamos, a Joana diz que também somos humanos. Então, o que nós podemos fazer no momento desses é ajudar, depositar lá para essas organizações sérias qualquer dinheirinho, R$5, R$10. Cada milho depositado serão milhões, porque teremos, aquela gente toda terá que resgatar suas casas. Todo o terreno de uma cidade que sumiu do mapa. Daqui que seque o solo, daqui que tudo se regenere. Aonde ficarão essas pessoas? Aí a gente se coloca no lugar. E se fosse comigo, Senhor, que perdi tudo e nem o cartão do banco está comigo porque foi na correnteza, eu não posso nem ir num banco lá na cidade, pegar dinheiro e viajar embora, ir para outro estado, até fugindo para a casa de alguém que conheça para me salvar. Fica sem nada, absolutamente. E a vida vai transcorrendo, não é? E, como a Joana diz, no palco das apresentações, nós somos um ator, nós somos atores, que mudamos de uma para outra obra. Uma vez estamos atuando aqui, assumindo o papel imposto, bem diverso do que somos e de como estamos. Temos que estar sempre sorrindo, alegres, e o mundo acabando. As guerras aí disseminando o ódio, tudo que a gente tem visto nessas guerras tenebrosas no Oriente Médio. Mas nós temos que sorrir, temos que ficar alegres, porque, afinal de contas, não é comigo. Eu até acho, coitados, a gente fica até com pena, olha que sentimento horrível. Mas, graças a Deus, não é comigo. É sim. É com cada um de nós a dor do nosso irmão. Temos sim a ver com tudo que acontece no mundo, porque o planeta é a nossa casa. E onde desarmoniza, qualquer lugar no planeta nos desarmoniza. Nós sentimos essa desarmonia.
porque o planeta se entristece, o planeta chora. Então a Joana diz, né? Fazes bem assim procedendo, entendendo que a Terra não é um paraíso, mas também não é um presídio. Mas a Terra é uma grande escola, é um educandário. E esse educandário é assinalado por experiências diversas, nas quais lapidam as nossas imperfeições e vão se aprimorando as nossas tendências nobres. Aí, se a gente pensar nisso, eu volto de novo a pensar no que Jesus, né, a nossa doutrina nos fala, que Deus tem a sua pedagogia, não é? O sofrimento de todo um Estado, daqueles que têm empatia, toca em nós de alguma forma. Mesmo até os mais frios acabam dizendo, nossa, né? Ai, que horror, nossa. Não, às vezes não tem o que dizer, mas pelo menos lamenta, porque nós sabemos que estamos de mãos amarradas nesse sentido. Não podemos fazer absolutamente nada nesse momento, mas podemos orar, podemos ajudar de alguma forma, nem que seja com R$1. E se fôssemos nos queixar, apresentando os nossos erros e remorsos, os nossos arrependimentos e culpas, veríamos que haveriam mais sombras dominando a nossa existência. Então, nesse momento, nos queixarmos não adianta muito, em razão de sofrimentos muito maiores do que os nossos. Nós temos que nos ajoelhar e agradecer a Deus nesse momento, de não estarmos passando por isso, de nossos filhos estarem em segurança. Aí nós pensamos, Senhor, como a Joana falou, há muito tempo atrás, dessas lives, ela falando que nós, quando vimos alguém sofrendo, ela estava falando das pessoas em situação de rua, olhamos e podemos dizer, Senhor, por que não sou eu que estou aí? Senhor, por que não sou eu quem mora lá naquele estado? Por que não sou? Por que não é comigo? Estamos contidos no mundo, influência total. E exatamente, Ângela, amiga, não entende. Há um egoísmo ainda muito grande quando nós compramos tudo e esquecemos que alguém está numa fila imensa também querendo comprar uma lata, qualquer coisa, 1 quilo de arroz. Não, eu compro todos. Nesse momento não se pensa em repartir. Nesse momento se pensa apenas em si mesmo, na sua própria família, dentro de uma desgraça desse tamanho acontecendo no seu estado. Você não pensa no próximo que está morrendo afogado. Você quer comprar só para si. Se as próprias pessoas que são da terrinha estão ali vendo e vivenciando aquilo, não pensam no outro, naquele que não está podendo, nesse momento, ter acesso ao supermercado, a algum lugar que ele possa comprar uma comida. Aí começam as autoacusações, os apontamentos pessimistas, que não contribuem para melhorar a situação do aprendiz da evolução, que somos todos nós. Somos aprendizes. E esse aprendizado, por mais doloroso, se nós soubermos aproveitar, por mais dura que sejam as lições, estamos evoluindo, estamos galgando
a colina do alto. Agora, é muito interessante que a Joana fala que se nós trabalharmos a mente para nos recuperar, diluindo os clichês negativos, que são arquivados, a revelia, eles vão se revelando assim, muito a miúdo, obtém-se renovação e disposição saudáveis. Então, temos que trabalhar a nossa mente. Porque é lá que estão arquivados esses clichês negativos. E tem uma coisa maravilhosa que ela diz, e que eu vou repartir conosco, esse biju que a Joana fala do nosso pré-vestibular a anjos no futuro. Ela diz que os neurocientistas afirmam, olha só, que o pensamento, quando luz uma ideia, ele imprime na corrente sanguínea durante 90 segundos. Então, quando somos assaltados pelo pessimismo, pelo desespero, pelos fantasmas dos nossos erros e culpas, acessa o hemisfério esquerdo e deixa que passe esse período e venceremos a impressão perturbadora. É deixarmos, como ela diz, não é? Acessarmos o nosso hemisfério esquerdo e deixarmos que passe esse período por esse tempo. E vamos vencer essa impressão perturbadora. Então, quando formos, eu penso, aí eu complemento, quando formos assaltados pelo pessimismo, acessemos, sim, o nosso hemisfério esquerdo através da oração. Que durante esses 90 segundos, isso vai passar. E nós vamos vencer essa impressão perturbadora, que é o desespero, que são as culpas. Olha que bacana isso, se é a neurociência que está dizendo. É a ciência que está afirmando isso, afirmam os neurocientistas. Então, a vontade desempenha um papel relevante no nosso processo existencial. Então, é preciso que a gente tenha vontade. E a vontade é a maior força que nós temos. Porque a primeira coisa que, quando se deprime, se perde, é a vontade. Por isso, o estado depressivo, que não quer fazer mais nada, de desânimo. Oh, céus, oh, vida, eu não quero mais nada. Eu não quero mais fazer nada, desisto de tudo, é a desistência de si mesmo. Então, é a falta de vontade. E ela afirma também que todos nós podemos conquistar a plenitude. Nós esforçando e insistindo sem desânimo. E é nessa hora, nessas provações terríveis, que temos que insistir, que não podemos desanimar, porque tudo isso são provas terríveis para provar a nossa fé, para que a gente se esforce e insistamos sem desânimo, nos juntando, nos unindo num só coração e ajudando a todos aqueles que estão precisando urgentemente nesse momento até de uma garrafa de água filtrada. Então, ela também nos diz que quando virmos o êxito de alguém, tenhamos a certeza que um preço especial
foi exigido daquela pessoa. Ninguém é exitoso sem ter pagado um preço. Ninguém consegue o conhecimento e a iluminação sem um imenso contributo de esforço e de abnegação. Então, quando as pessoas perdem tempo invejando, nossa, né, que espírito maravilhoso, nossa, essa pessoa é iluminada. A que preço? Qual o esforço? Quanto de abnegação essa pessoa vem travando há muito tempo? Não só aqui, mas há quanto tempo, há quantas reencarnações esse espírito luta para que ele possa alcançar essa paz de espírito, essa evolução espiritual. Esforço e abnegação. Só que isso ninguém pensa, ninguém vê. Então diz o outro, calce minhas sandálias. Exatamente. É muito bom, né? Só dizer isso. Eu também queria tanto ser isso, alcançar aquilo. Podemos todos. Mas lute. Lute com exatamente, meu amor. Luzia está falando disciplina. Exatamente. Porque ninguém chega ao esforço e abnegação, nem é abnegado, sem disciplina. Essa foi a palavra-chave de Emmanuel a Chico Xavier. Disciplina, 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 disciplina. Ele falou 5 vezes. E com a disciplina, nós podemos alcançar que disciplina requer esforço, abnegação, acreditar realmente naquilo que nós desejamos alcançar. Então, da maneira como conseguimos disfarçar as nossas aflições, nos colocando, né, na face a máscara do júbilo, vai um pouco além, ela diz, e busca ser realmente feliz. Não precisamos usar máscara. Busquemos realmente a felicidade. Aí, complementando o que Luzia fala da disciplina, sabe o que ela fala? Ela fala, muda o hábito da reflexão nas mazelas, reabilitando-te pelo trabalho edificante. Mude o hábito, mudar o hábito dos nossos maus pensamentos, pensamentos indisciplinados. Então, quando ela nos diz isso, vamos nos reabilitar para um trabalho nobre, edificante. Não vamos ficar chorando toda a vida aquilo que já passou, as mazelas que já passamos, já passou. Agora vamos buscar, não é, o êxito, a vitória. Quando dizemos êxito, vitória, não estamos falando de dinheiro. Claro que se existe o dinheiro, né, a moeda, ela deve ser usada para nos servir, não servirmos a moeda. Existe uma grande diferença. Ter a moeda para multiplicar com as pessoas à nossa volta o progresso de cada um, com um trabalho dignificante. Então, ela nos diz para que a gente saia da aparência para a realidade. E comecemos agora a viver a emoção da alegria legítima. E como é difícil nos disciplinar, exatamente porque não temos o hábito. E todo hábito foi disciplina um dia. De tanto nós nos disciplinarmos, nós criaremos um hábito. Emmanuel fala, né, da segunda natureza. Criamos uma outra natureza. Vamos criar hábitos saudáveis, hábitos que vão impregnar todo o ambiente que estejamos.
Aí a Joana, ela nos diz que somos filhos de Deus, que nos ama e que nos espera. Quando a gente lê uma frase dessas, vejam o tamanho disso, a importância de sermos filhos de Deus, que nos ama e nos espera, mas nos ama incondicionalmente. Sabemos que ainda somos cheios de defeitos, mas Ele nos ama. E Ele aguarda. Ele nos espera pacientemente o crescimento espiritual. E saber que nosso Pai, que Deus está me esperando, está esperando a cada um de nós, é de um conforto emocionante. Depois ela continua, avança, pelo roteiro traçado, sem culpas. A culpa é um adoecimento imenso. Aí eu volto a falar a frase que na faculdade, depois de um trabalho que fizemos de teatro, sobre a loucura, nunca mais esquecemos. Saúde tem algo a ver com a verdade. A doença com a falsidade. A inocência nunca se torna louca, somente a culpa. Então, avança pelo roteiro traçado sem culpas. Isso é o mais importante. Se erramos, ela diz, se errastes, arrependa-te e planeja a imediata recuperação. Porque não adianta ficar choramingando, se culpando. Vamos recuperar para reparar. Não é para justificar o erro, mas para termos a consciência que erramos. Errei, Senhor. Aí a gente também lembra de Paulo, na estrada de Damasco, porque que Paulo iria fazer lá? Paulo pregava contra o Cristo, porque Paulo acreditava realmente naquilo que ele aprendera. Um homem cultíssimo. Jesus sabia disso. E Jesus já amava Paulo. Então, quando ele vai, não é, atravessa a estrada de Damasco, Jesus se apresenta. E ele cai de joelhos diante de Jesus e apenas faz uma pergunta. O que queres? Jesus diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando ele cai, ele diz, o que queres que eu faça? É a sua recuperação. E é assim que nós devemos fazer diante de Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Jesus, com certeza, irá dizer que você se recupere e repare. Ninguém que viva a existência terrestre sem mácula. Não há ninguém que viva sem mácula. Todos nós aqui temos máculas. Não importa o tamanho, mas são máculas. São feridas de erros, de dores, de mágoas, de raivas. É certo que os nossos, conforme registramos, são erros clamorosos, que pensamos que não merecemos perdão. Essa é uma ideia falsa e perturbadora. As pessoas pensam que pedir perdão e se arrepender é não precisar mais, não estar mais em débito com a lei. Ah, que beleza seria isso, né? Então, o perdão é merecido por todos nós, pelo mais sanguinário,
ele merece o perdão. Merece o perdão, mas ele tem que avançar pelo roteiro da estrada áspera, árdua, porque nesse momento ele está reparando, ele está em recuperação, porque todos nós estamos em recuperação. Uns andando mais rápidos, outros um pouco mais devagar. Mas Joana nos fala sempre que é um processo. Se existe um processo, nós temos que segui-lo. Só que uns andam mais rápidos, são mais rápidos avançando no processo deles. E nós temos os nossos processos que vamos avançando conforme, não é? Também a nossa semeadura. Então, quando nós resolvemos por mudar para melhor, nos reabilitando, estando dispostos ao soerguimento, já demos um passo importante na construção do nosso futuro. Então, o começo é esse. Por isso é um processo. Veja bem, basta resolvermos mudar para melhor, nos reabilitando e com disposição ao soerguimento, já estamos dando um passo importantíssimo na construção do nosso futuro. Que eu me lembro de uma frase de Jesus na cruz, entre dois ladrões. Não me lembro muito o nome do ladrão. Se alguém lembrar, pode dizer aí. O que diz a Jesus que acho que se arrependia e gostaria de estar com ele. E Jesus diz para ele, porque os espíritos nobres, eles sabem que para nós não existe dimensão de tempo. Não é? Quando ele perdoa o ladrão e diz que ele não se preocupe, uma coisa assim, que logo ele estaria com ele. As pessoas entenderam isso. Está perdoado, meu filho. Você já está comigo no reino dos céus. Só que Jesus não disse para ele quando ele estaria com ele. Essa é a diferença. Não, não foi Barrabás. Estava na cruz com Jesus, o ladrão. Barrabás foi o escolhido pelo povo em prol de Jesus, que Jesus morresse na cruz e Barrabás ficasse, que também era um bandido. Mas eu digo da cruz. E esse cara que Jesus, naquele momento, perdoou, foi canonizado pela igreja e é santo. Gente, porque nós não temos noção de tempo. Que quando Jesus nos diz, em breve estarás comigo, esse breve não é o nosso breve. É um breve que pode levar centenas de milhares de anos, porque para Deus não existe tempo, o tempo não existe. Então, porque o tempo é relativo, dentro do nosso nível de entendimento. Então, essas lições de Jesus fortalecem o que a Joana está dizendo em relação a mudarmos para melhor. Maria de Magdala, quando se encontra com Jesus e fala tudo aquilo que ela precisava falar, e ela diz, Senhor, eu quero te seguir, eu quero estar contigo. Ele diz, em breve, Maria. Não agora e nem, né, nem muito tempo. Ele diz alguma coisa dizendo, nem está longe nem perto. E eu te receberei. E foi, ela sofreu pra caramba. Quando ela desencarna, imediatamente ela se vê lá no mar de Cafarnaum e vê Jesus se aproximando no mar para encontrá-la. Então, Jesus cumpre a sua palavra. E ele cumpre conosco.
através das lições desses amigos espirituais. Quando Joana diz que mudar para melhor, estando dispostos ao soerguimento, será um passo importante para a construção do nosso futuro. Mas quando será esse futuro? Deus não tem pressa, mas Ele sabe, porque faz parte da sua lei, é a lei do progresso, a lei de amor. Então, todos nós vamos chegar lá. E aqueles que vão chegando primeiro, voltam para ajudar os que estão atrás. Simples assim, como o Dr. Bezerra e outros muitos mais espíritos nobres que continuam aqui, como Joana de Ângeles, ajudando a humanidade. Aí ela diz para que a gente exultar ante as concessões que são encaminhadas ao nosso benefício, porque tudo que recebemos é uma concessão. Então, temos que exultar desde o ar que respiramos, a beleza impressa em todas as coisas são concessões. E temos que valorizar isso. Não podemos ser ingratos com Deus quando Ele nos proporciona a visão, a audição, o tato, as mãos, os braços, as pernas. Nós somos riquíssimos e não valorizamos isso. Porque eu tenho que puxar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, precisamos sim. Se for um momento que aquilo esteja causando um prejuízo terrível para o seu trabalho, até para que você possa se apresentar, tudo bem, porque a própria Joana diz que a ciência é para isso mesmo, para nos ajudar. O que a gente não pode é perder tempo só com isso. Então, quando ela diz para que a gente se erga, ela diz: ergue-te, alma desolada, saindo do alçapão em que tombaste, e recomeça 1000 vezes a tua trajetória. Então, quando nós construímos o nosso futuro, a nossa sombra mais densa é vencida por delicado raio de luz de um pirilampo. Numa noite escura, quem vai à roça, que chama de breu, porque você não enxerga nada, quando começam a se acender aquelas luzinhas lindas dos pirilampos, que são os vagalumes, a gente começa até a ver as estradas. Então, se um pirilampo pode, com seu delicado raio de luz, iluminar a escuridão, a nossa densa sombra, porque a doutrina de Jesus, ela é tecida com fios sublimes do amor e da compaixão. Então, toda a doutrina de Jesus, ela está subordinada às leis de justiça, mas também de misericórdia. Quando Jesus perdoa o ladrão, mas ele não pode contrariar as leis de justiça. E quando ela diz que erraremos muitas vezes, a fim de acertarmos com segurança a melhor maneira de nos conduzir pela trilha da autoiluminação. Por isso é um processo, porque nós caminhamos aqui, tropeçamos ali, tudo contido nas leis de amor, exatamente. Por ser uma lei de amor, não pode ser uma lei à la volonté. Coitado, se arrependeu, pode vir, pode vir. Não, por ser uma lei de amor, ela é justa. Não é justo, não seria justo Deus, né? As leis divinas, de causa e efeito,
recompensarem aquele que ainda está lá atrás e que não se esforça, quanto aquele que se esforça pra caramba, sofre o pão que foi amassado, está lá se burilando, se iluminando. Então, esse terá a consequência da lei de justiça, não é? O outro vai ter que ainda penar um pouco. Não é castigo, é lei. Então, erraremos muitas vezes. Quando a gente está num momento assim, bem pimpão, achando que estamos assim, no top, tum, escorregamos. Tem uma casca de banana que eu não vi. Caramba, como a história do cara que sempre vai pelo mesmo caminho e cai num buraco. Aí ele volta e se queixa. Poxa vida, tinha um buraco enorme no caminho. E o sábio, tudo bem. De novo, no outro dia, ele segue a mesma estrada e cai no buraco outra vez. Mas como pode eu cair no buraco de novo? E o sábio, meu filho, vai tentando, vai caminhando. Aí, pela terceira vez, ele vai, caiu no buraco e volta para se queixar com o sábio. O sábio não respondeu nada. No outro dia, ele resolve mudar de caminho. Às vezes, no primeiro buraco, você já não volta mais. Mas tem gente que cai a segunda, cai a terceira. Aí ele se cansa de tanto cair no buraco, ele tem que ter uma outra alternativa, que é mudar o caminho que tem o buraco. Simples assim. Então, a Joana nos pede que a gente não tenha inveja daqueles que já transpuseram os umbrais por onde transitamos, né? Por lugares de sofrimento, circunstâncias, sentimentos, martírios, tormentos. A gente não tem inveja disso, não. Porque ela diz que essas pessoas souberam vencer os impedimentos e avançaram com decisão, sem olhar para trás. Mudaram de caminho, saíram do caminho do buraco. Quando vençamos as provas e expiações que vão nos burilar, estaremos como diamante que brilha, não mais nos recordando dos golpes que sofremos durante a lapidação, porque aquele magma que cobre o diamante, para que você veja o brilho da pedra, é preciso tirar. Mas não é fácil tirar aquilo, não. É com muito golpe. Tem que saber, inclusive, lapidar, porque senão você estraga o diamante. Só que quando nós, né, já somos um brilhante puro, a gente nem lembra mais do que passamos, não dói mais. É isso que nós precisamos entender e agirmos com inteligência. Se estamos passando no momento por um acontecimento, por algo muito grave, é o magma sendo descascado, e dói, e choramos com as cicatrizes. Mas todas as feridas cicatrizam, se as deixamos cicatrizar. Ama a vida, diz Joana, e recupera a alegria real para que o nosso seja o sorriso de plenitude, contaminando a todos com as bênçãos do júbilo. Pensa em vencer os torpes estados d'alma, aureolando-te de paz e esparzindo-as. Para encerrar, Joana diz: conheces as palavras do Senhor, que ora te felicita. Portanto, não lamentes e exulta de contentamento.
Torna-te instrumento da felicidade e ajuda os teus irmãos da amargura e da depressão. Poderás fazê-lo se o desejares sinceramente, pondo Jesus em teu pensamento e em teus atos. Os espinhos que te ferem florescerão sem mais nos afligir. Graças a Deus. E assim o recado de Joana foi dado. E eu espero que seja uma semana de muitas reflexões das lições de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos, não só para agradecer. Agradecer, sim, a honra, Senhor, de te servir, de louvar o teu nome, Senhor, porque entendemos hoje que tu és o nosso Pai e que nos espera, que acredita em nós. Por isso te louvamos, Senhor, pela honra, por tudo aquilo que nos concede, Senhor. Mas te pedimos pelo nosso planeta, que em tuas mãos, Senhor, coloques o nosso planeta, que possam essas águas que no momento estão destruindo, que possam também ser águas de renovação, limpando tudo que precisa ser limpo, curando tudo que precisa ser curado, apesar das dores. Dá, Senhor, o suporte a esses nossos irmãos brasileiros. Que Ismael, o anjo do Brasil, possa dar forças a todos aqueles que estão indo ajudar a Defesa Civil, os bombeiros e todas as entidades que estejam lá para ajudar aquele povo que, nesse momento, está sofrendo. Permita-nos, Senhor, também te suplicar por todos os países que estão sofrendo guerras e genocídios. Ampara, Senhor, a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, pela paciência. Que fiquemos com Deus e oremos pelo Rio Grande do Sul. Um beijo grande nos corações. Deixem o like. E aqueles que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.